Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, diz a palavra do Senhor no Salmo 1 que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É isso que nós queremos fazer hoje aqui, meditar na palavra de Deus, porque nós temos prazer em ouvir o que Deus tem para nos dizer. E eu quero deixar para fazer a oração no final dessa ministração, porque é uma ministração sobre cura, libertação, e eu quero orar com você no final. Então vamos ao texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do verso 10, diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. E aí o Senhor Jesus lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aleluia, bendita seja essa palavra do Senhor para nós hoje. Essa é uma daquelas histórias inspiradoras de cura e libertação proporcionadas por Jesus. Entre muitas, essa é uma delas. Eu penso que o assunto que envolve essa história é muito pertinente para nós, visto que nós estamos, como povo, população mundial, estamos passando por uma espécie de vale da sombra da morte. E em função disso, o que está crescendo? Não é só a morte física, as doenças da alma, elas estão se proliferando ainda mais rapidamente do que as doenças fisiológicas. E o que é interessante nessa passagem é que ela tem uma abordagem assim muito ampla do ser humano. Ela lida tanto com as implicações naturais, com as implicações sociológicas, emocionais, psicológicas e espirituais. Ela é abrangente. Então trata-se da história de uma mulher encurvada, cuja enfermidade a deixava numa posição por demais desagradável, desconfortável e com certeza dolorida. Desde o final de semana, eu meio que venho experimentando um pouco disso. Eu estou aqui em pé, mas no sábado eu peguei um peso de qualquer jeito, eu já não sou mais um menino, deu aquela fisgada nas costas e eu estou com dor. Toda vez que eu me sento e eu preciso levantar, é lógico que quem senta vai levantar, não é? E quando eu me levanto da cadeira, eu levanto meio encurvado porque dói a lombar. Mas eu sei que isso que eu estou passando não chega nem perto do que essa mulher teve que amargar nesses 18 longos anos de sofrimento. Agora, é raro a gente ver pessoa corcunda na rua. Acontece que na vida espiritual,
na vida emocional, na vida psicológica. Há muita gente assim, encurvada. Há muita gente que anda fisicamente ereta, mas cuja vida está numa posição desagradável, fazendo com que a pessoa fique cada vez mais olhando para baixo, porque há muito peso sobre ela, sobre a sua alma, e isso vai fazendo com que a vida da pessoa fique deformada. No caso da mulher do texto, foram 18 longos anos nessa condição. Isso vai se agravando, né, gente? Agravando, e graças a Deus, isso chegou num ponto em que ela se encontrou com Jesus para resolver esse problema. E essa coisa de dor, essa coisa de situação é muito particular. Se você, por exemplo, se você está com dor, principalmente homem é mais banana. Se você pergunta para um homem que ele está com dor, você pergunta de 1 a 10, que dor você tem, que número que é a dor sua, ele fala logo 11, 12, que o homem não aguenta muito dor. As dores físicas, a gente consegue até falar em termos de número, né? Isso aqui é um 7, isso aqui é um 5, né? Quem já teve cólica de rim sabe mais ou menos avaliar as outras dores em relação à cólica. Então, agora, as dores da alma, elas são praticamente impossíveis de serem avaliadas no seu grau de intensidade, porque existe o elemento subjetivo por detrás daquilo. Há dores muito mais profundas que a dor física, dependendo da situação. E essa mulher está nesse processo de escoliose há 18 anos. Sabe-se lá o que é que desencadeou esse processo. Mas Jesus, no verso 16, diz que a enfermidade da mulher tinha uma origem espiritual, já que era Satanás que a mantinha naquele estado todos esses anos. Tudo aquilo que nos encurva na vida, que faz a gente ficar olhando para baixo, que deixa a gente mal, que tira da gente o prazer de viver, que tira da gente a alegria da vida, tudo isso tem origem espiritual. É uma origem que transcende até aquilo que é chamado de psicossomático. A origem das doenças psicossomáticas, como se sabe, não é provocada por vírus ou bactéria, nem ocasionada por uma disfunção do organismo. É psicológica, ocasionada por um gatilho emocional. Mas aqui Jesus fala de um terceiro tipo de enfermidade. Não era uma enfermidade física, nem psicossomática, nesse caso era uma enfermidade espiritual. Essa mulher aqui, sem nome, essa anônima, como nós falamos no domingo, pode ser qualquer um de nós. Ela representa homens e mulheres que estão sendo forçados a viverem uma vida encurvada, olhando para o chão, sem perspectiva de melhora, cujas almas já se renderam ao tipo de vida que elas têm. Esse quadro tão comum, ele é mais comum do que a gente pensa, ele traz algumas lições muito importantes para nós, muito significativas para todos. Então vamos a elas, não é? A primeira coisa que eu quero considerar nesse texto é aquilo que vem de Deus. O olhar de misericórdia de Deus é surpreendente, porque Deus nos vê de uma maneira muito mais digna do que as pessoas nos veem, e até mesmo do que nós mesmos nos vemos. Jesus, se vocês prestaram atenção no texto, ele chama aquela mulher de filha de Abraão, e ele a coloca numa posição de superioridade em relação aos animais, porque ele vai justificar a cura que ele faz para o chefe da sinagoga,
porque o homem tinha ficado indignado com aquela cura no sábado, no dia do descanso, no dia considerado santo, em que não se podia mover uma palha. Não era para ser assim, né? Mas, como sempre acontece, as pessoas conseguem só enxergar ou só querem enxergar aquilo que lhes é conveniente. Então, o que acontecia? Qual que foi o argumento que Jesus usou com ele? Quer dizer que vocês podem levar os seus animais para beberem água no sábado, que não era para se fazer nada, mas não permitem, não aceitam a cura no sábado. Não tem alguma coisa errada nessa sua maneira de ver as coisas, nessa sua maneira de pensar, de interpretar a lei? Se vocês fazem isso por um animal, por que não fazer o bem para essa mulher? Esses dias uma pessoa se despediu de mim porque não ia mais vir para Rio Claro a trabalho, e ela disse assim: não esquenta não, logo logo vai ter outra pessoa para te atazanar. E eu respondi: olha, funções são substituíveis, mas pessoas não. Uma pessoa, seja ela quem for, ela teve a sua origem aonde? Na imagem e semelhança de Deus. Portanto, a dignidade de uma pessoa está acima de tudo, inclusive da dignidade dos animais, por quem a gente luta tanto, às vezes eu mesmo. Tem hora que eu dou mais valor aos bichos do que a gente, porque bicho é bom pra gente, e pessoas não são boas, nem sempre, ou a maioria das vezes não são. Então a gente acaba tendo a tendência de gostar mais de bicho do que de gente. Toda pessoa, independentemente da sua situação financeira, do seu grau cultural, do seu status social, da sua herança étnica, toda pessoa merece respeito e deve ser tratada dignamente, porque Deus trata pessoas assim. Deus vê gente assim. E nas narrativas bíblicas isso fica muito evidente. Enquanto a nossa cultura, que absorveu muito a cultura grega, então a nossa cultura acaba valorizando demais a estética, a beleza física, o exterior. Enquanto nós fazemos isso, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a valorizar o coração das pessoas, assim como Deus o faz. Deus valoriza aquele ou aquela que ninguém valoriza, porque aqueles que são valorizados pelo povo por sua beleza ou por sua inteligência ou por qualquer outra habilidade artística, esses já estão recebendo o seu galardão, a sua recompensa aqui em vida. Agora, beleza, como a gente sabe, acaba. Inteligência degenera. Habilidades artísticas, elas se esvanecem. Então aquilo que a gente vê nas pessoas muda muito com o passar dos anos, porque depois que passou aquele ápice da pessoa, tudo que era exterior começa a dar lugar à realidade da vida, que é a morte. Mas ainda bem que Deus não nos vê como as pessoas nos veem e nem como nós mesmos nos vemos. No nosso texto, estava ali uma mulher que ninguém dava a mínima para ela. Uma figura inclusive grotesca, encurvada, a corcunda de Notre Dame. Mas Jesus escolheu aquela mulher para manifestar nela a glória de Deus. Todo mundo tem dignidade para Deus, sejam pessoas sãs, sejam pessoas doentes, sejam pessoas bonitas ou feias do ponto de vista humano, ricos ou pobres, inteligentes ou analfabetos, brancos ou afrodescendentes, não importa, por quê? Porque Deus vê o coração, e eu espero que Ele escolha você hoje
para manifestar a glória dele, para te dar libertação, para te dar cura, para trazer uma solução para essa situação que você está vivendo. Uma segunda coisa que eu gostaria que você analisasse comigo aqui é a questão do ambiente. Hoje se fala muito em a gente se preservar de certos ambientes, aquela coisa e tal, para não haver aglomeração, aquela coisa e tal. Agora, gente, ambiente saudável é aquele que possibilita a cura e libertação, e não aquele que mantém a doença e a escravidão. Vejam aqui no texto que o ambiente que estava acontecendo todo esse episódio aqui era um ambiente religioso. A mulher estava numa sinagoga, um ambiente presumidamente saudável. Mas ambiente é uma coisa impressionante, ele não salva ninguém. Você pode viver no melhor ambiente do mundo e ainda assim ser infeliz. Ainda assim você pode se tornar uma pessoa emocionalmente instável. Eu sei disso porque eu já atendi pessoas que vêm para mim e falam assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma casa boa, e eu sou triste, eu sou depressivo. Percebe que não é o buraco da bala é mais embaixo. Então, não importa, não é? Você pode ser criado numa boa família, não é? Eu conheço famílias, por exemplo, cujo casal tiveram 4 filhos, 3 foram uma bênção, um virou criminoso. Mesma criação, mesmo lugar, mesma casa, mesmos pais. Não dá para entender, porque o ambiente ele tem que possibilitar a cura. Há pessoas que frequentam cultos há anos, há décadas, mas não conseguem se libertar de um ódio, por exemplo, que sentem por alguém, de uma desconfiança que nutrem por alguém, de uma ganância que as corrói por dentro, um ressentimento, uma inveja, um trauma. Isso porque os cultos, eles não são suficientes para ajudar essas pessoas a se desprenderem daquilo que as está destruindo, daquilo que as está encurvando cada vez mais. Ambiente religioso, ele, se for saudável, ele ajuda, mas no caso aqui não era assim. Ele tornava a pessoa ainda mais prisioneira do seu trauma, da sua dor. Durante 18 anos, essa mulher, que era filha de Abraão, ela com certeza frequentava a sinagoga, e o ambiente religioso não a curou. Aliás, o ambiente religioso daquela época era hostil para uma pessoa nessas condições. Ela era considerada uma pecadora que estava recebendo na carne, no físico, o peso do seu pecado ou o peso do pecado dos seus pais. Era essa a ideia que eles nutriam. Ninguém dava a mínima para ela. O único contato que os líderes religiosos tinham com aquela mulher era no sábado. E por ser justamente só no sábado que eles haviam, eles não faziam nada por ela. Porque a lei de Moisés os impedia de praticar uma cura no sábado. Então, quando que essa mulher ia ser curada? Nunca! E eu vejo, por exemplo, vocês que frequentam a nossa comunidade, hoje, depois desse processo de pandemia, só no domingo, alguns de vocês só no domingo. E se eu vejo vocês só no domingo, e a lei me impedisse de orar por vocês, no domingo, quando é que eu iria orar por vocês? Nunca. Então Jesus, ele quebra essa insanidade religiosa que impedia que alguém recebesse a cura no sábado. A mesma insanidade aconteceu com aquela outra mulher, a mulher adúltera, que foi pega em flagrante e a lei mandava apedrejá-la.
mas ela foi salva por Jesus ali. A lei diz que o sábado é sagrado. O dia do Senhor deve ser guardado, deve ser santificado? É claro que sim, diz a lei de Moisés. Mas uma vida vale mais do que uma lei. Deixar que uma pessoa que já sofre há 18 anos, sofrendo mais um dia, mais uma semana, só porque hoje é sábado, no caso aqui do texto, e não se pode fazer nada no sábado, é uma afronta a Deus que criou o homem no sexto dia e descansou no sábado. Portanto, o homem vem antes do sábado. A dignidade do ser humano vem antes da lei. E é impressionante aqui como o ambiente religioso a impedia de ser curada, gente. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ir por esse caminho. Nós não queremos ser assim. Mas a última coisa aqui do texto para a gente meditar é: ainda bem que Deus está acima de tudo, até dessas nossas insanidades, dessa maneira da gente interpretar as coisas. Jesus é a salvação que todo mundo precisa para parar de viver encurvado, encurvada. Jesus chega para aquela mulher e diz: minha querida, você está carregando um peso que não é seu há tempo demais. Você está curada. Você está curada. Jesus fez algo por essa mulher que deveria ter sido feito há muito tempo por aqueles que podiam fazer, mas que estavam mais preocupados em cumprir a lei do que em abençoar a vida de uma pessoa. Eles não eram misericordiosos. E essa mulher, por sua vez, ela tinha mergulhado de tal forma no seu sofrimento que ela havia parado de viver. Jesus, gente, é a liberdade, é a verdade que liberta, quando tudo o mais só nos quer prender, só nos quer sufocar. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de libertação, libertação do peso da culpa, dos traumas, do medo da morte, do mal, de praga, de demônio. O que Jesus quer fazer é tirar esse peso de cima da gente, para que a gente possa olhar para frente, olhar para a vida. Jesus nos dá inclusive condição de olharmos para Deus, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais dívida pendente que nos impeça de erguer a cabeça e falarmos com Deus. Viver encurvado, emocionalmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando, não é uma opção para quem tem Jesus na vida. Tudo aquilo que nos encurva e tenta nos deixar encurvados não presta, não é obra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos um advogado que já venceu todas as nossas causas, porque pagou todas e quaisquer dívidas que tínhamos. Jesus Cristo, todas as dívidas que possamos vir a fazer, e Ele pagou isso com o seu sangue. E a única prostração viável ou aceitável na vida de quem tem Jesus é a prostração de adoração diante do Deus vivo. Aleluia! Há muito peso sobre as nossas costas que não nos pertencem mais. Há muito fardo que a gente carrega que não precisaríamos carregar mais. Há muita tralha que jogam sobre as nossas costas que nós não temos a obrigação de carregar e nem deveríamos. Há muita coisa que a gente assume para nós mesmos que não tem razão de ser. Tem gente que parece um imã que atrai as coisas. Ela procura, ela quer problema. Não, Deus nos chamou para sermos livres. Deus não quer que você viva encurvado.
Deus quer que você se levante, Deus quer que você viva ereto, viva ereta na fé, na alma, na mente, no corpo. A palavra mais forte dita por Jesus na cruz foi: está consumado, está pago, está quitado, não tem mais dívida pendente. Jesus fez o que fez para que nós pudéssemos nos levantar para uma nova vida. Não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus além de ter fé. Sabe por quê? Por causa do que Deus disse para Jesus e sobre Jesus por diversas vezes. Ele disse o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus é o nosso substituto, o nosso representante. Deus já se agrada de nós em Cristo Jesus. Deus já está satisfeito conosco em Cristo Jesus. É impressionante essa declaração bíblica. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém viva encurvado. Jesus não quer isso para ninguém. O Espírito Santo não faz isso com ninguém. A mensagem de Deus para nós hoje é: vocês estão livres, vocês estão curados. Vigiem bem essa liberdade que eu dei para vocês que vocês não voltem a ser escravos de ninguém. Em Cristo vocês estão livres, em Cristo vocês estão curados. Hoje, gente, é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia de salvação, e eu quero orar com você nesse momento, porque eu creio que essa palavra foi dada para nós, para que haja essa mudança na sua vida. Você que está com medo de alguma doença, está passando por um momento difícil de enfermidade, você que vive preso ou presa num vício, algo que você não consegue ou não tem forças, não se sente com forças para se libertar, eu quero orar com você nesse momento. Eu sei que Deus tem cura para você, Deus tem libertação, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, Pai, vai sobre essa vida, sobre essa pessoa que está nos assistindo, põe a tua mão sobre ela agora, derrama a cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai, é o Senhor que é o Jeová Rafá, cura agora essa vida, liberta essa pessoa desse mal, ó Deus, traz de volta o desejo de viver, a alegria de viver, ó Senhor, de lutar pela vida, de lutar pelas pessoas que ama, de lutar pelos seus sonhos. Em nome de Jesus, restaura a vida dessa pessoa, tira essa pessoa dos vícios, ó Deus, repreende o mal, ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum dessas pessoas que estão comigo orando nesse momento, ó Deus, fique refém do mal, em nome de Jesus, que nesse momento seja um momento de libertação, Pai. Repreende Satanás na vida dessas pessoas agora, e que ele saia, Deus, que não haja mais entre nós pessoas encurvadas, ó Deus, por causa do diabo, ó Deus, por causa de algum peso de culpa que ele tem colocado sobre as costas desse alguém, dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a Tua palavra quem nos garante isso. Romanos 8, Pai, eu creio na Tua palavra, e neste momento, nessa oração, Pai, nós estendemos as mãos, assim como Jesus estendeu as suas mãos sobre aquela mulher, e declaramos a vitória sobre essa pessoa, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja plena nessa vida. Nós oramos agradecidos, confiados no poder de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.